queridos, gratidão a Deus pelo privilégio de, pela primeira vez aqui nesta igreja, né? Deus tem me dado a graça de poder servi-los com a palavra. E quero agradecer ao anjo da igreja, pastor Renner, oh glória, acertei, né? E pastora Cristiane, Deus abençoe, gratidão a vocês por permitir eu assumir essa tribuna para poder servir essas ovelhas abençoadas. Meus queridos irmãos, eu vou pregar uma palavra hoje, que não é de costume eu pregar, mas eu orava essa tarde pedindo ao Senhor uma direção, e esta mensagem não saiu da minha mente, e nós vamos entender hoje porque Deus quer que eu pregue ela hoje aqui. Então eu quero convidar você para pegar sua Bíblia, por gentileza, e abrir comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículos de número 34 na sequência. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 34. Você que tem sua Bíblia, abra ela e nos acompanhe, por gentileza, na leitura. Quantos a encontraram, diga graças a Deus. Diz assim um texto: e disse a Maria ao anjo: como será, ou como fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em velhice, e este é o 6º mês que aquela que era chamada de estéril gera, porque para Deus nada é impossível. Eu vou repetir: porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a tua serva, ou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Amém ou não amém? Amém. Diga assim comigo: 2 milagres e um testemunho divino. Mais uma vez: 1, 2, 3. 2 milagres e um testemunho divino. Esse texto que nós tomamos como base para o corpo sermonário é sabido de todos nós, que foi monografado por um dos homens do Antigo e Novo Testamento, que nós temos que dedicar, dentro da leitura do que ele escreve, toda a nossa sinceridade, temor e também sensibilidade, exatamente pela sua entrega na escrita. Lucas é conhecido no Novo Testamento, dentre os evangelhos, como aquele, pelos pensadores da Bíblia, como cavador, aquele que decidiu ir um pouco mais além, decidiu ser um pouco mais profundo. Nós também sabemos que Lucas não fez parte do colégio apostólico, mas ele teve um encontro com Cristo, ele teve um encontro com a luz. E esse Lucas, quando ele teve esse encontro com Cristo, ele recebeu a influência do Espírito Santo e a sensibilidade na pena, na tinta e na escrita. O coração dele queimou e desejou escrever tudo acerca da pessoa de Cristo e também dos apóstolos. Ele deixa 2 documentos que atravessou séculos, importantíssimos para a igreja atual. O primeiro é o que leva o seu nome, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. O segundo é o livro de Atos dos Apóstolos, que todos os crentes pentecostais que falam em mistérios, que creem em dons, gosta de ler. A verdade é que quando nós lemos esse texto, muito nos alegra,
Porque apesar de Lucas ser um bom escritor, sensível, hábil, Lucas também tinha uma formação. Lucas era advogado, era médico. E é incrível porque nós estamos vendo no texto um médico falando sobre milagre. Nós estamos observando no texto um médico falando sobre algo que é impossível. Os irmãos sabem que a medicina não trabalha no campo daquilo que é visível. A medicina trabalha no campo daquilo que é palpável, daquilo que é tangível. E nós estamos vendo um doutor, um médico em formação, se rendendo aos braços da fé, se rendendo aos braços daquilo que é impossível, daquilo que ao olho do homem, aos olhos do homem não pode acontecer, não tem como acontecer, não tem jeito de acontecer. Os irmãos perceberam que nós estamos falando aqui de 2 milagres que aos olhos do homem é impossível. O primeiro é uma mulher engravidar por obra do Espírito Santo. O homem comum não consegue entender, um médico natural não vai entender, porque não há conjunção carnal nisso. O segundo é uma senhora que o tempo já passou, a velhice chegou, o ventre está seco, útero estéril, e agora está gerando uma criança. Imagina um médico tendo que ingerir isto, crer nisso, acreditar nisso, historiar isto. É incrível que Lucas está escrevendo para nós aqui, uma vez que ele está passando sobre esses 2 impossíveis. É a mesma coisa que Lucas está representando a medicina e dizendo que a medicina está se curvando ao poder da fé. É a mesma coisa que ele está dizendo que a medicina está se curvando ao poder do milagre, ao poder de Deus. E é por isso que quando nós olhamos para este texto, nós temos que de fato olhar com este texto com uma precisão, com uma responsabilidade e uma sensibilidade. Porque os irmãos perceberam que na leitura que nós fizemos, o anjo Gabriel se manifesta para esta mulher por nome de Maria. E quando ele se manifesta, ele começa a falar a Maria o plano, o propósito que Deus tem na vida dela. Isso para Maria é um pouco que confuso, porque a maneira que o anjo Gabriel se apresenta para Maria não é um costume dos judeus. Porque toda vez que um judeu se apresentava ao outro, ou se encontrava com o outro, a forma de cumprimentar não era a mesma forma que o anjo Gabriel cumprimentou a Maria. Porque quando ele se apresenta a Maria, a primeira coisa que ele fala é salve, salve agraciada, ou salve, salve favorecida, bendita és tu. Mas quando um judeu se encontrava com o outro, a linguagem era Shalom ou Shalom Adonai. Era a maneira do cumprimento deles dentro da cultura judaica. O texto vai nos informar que quando ela entendeu que o anjo Gabriel, no versículo de número 29, cumprimenta ela desta maneira, ela vai perturbar-se. O coração dela está perturbado, ela está confusa porque ela não sabe quem está falando com ela. Obviamente o pensamento dela está dando um giro dentro de Jerusalém, está querendo entender. Se ele fosse de Cafarnaum, a linguagem era Shalom Adonai. Se ele fosse da Judéia, a linguagem é Shalom Adonai. Qualquer parte das mediações adjacentes de Jerusalém, a linguagem é Shalom Adonai. Quem é esse homem? De onde ele veio? Porque a linguagem dele é diferenciada. Em vez dele me cumprimentar em Shalom Adonai, ele diz que eu sou agraciada. Ele me chama de favorecida. Isso vai perturbar a mente de Maria. Mas para que o coração de Maria fique tranquilo, o anjo Gabriel começa a falar com ela sobre um propósito que os céus tinham com ela. E começa a dizer para ela que ela foi escolhida e que ela ia gerar o Salvador da humanidade. Aquele que seria gerado no ventre dela deveria ser chamado Jesus. Ele seria grande, ele seria filho de Deus, ele iria herdar o trono de Davi. Observe bem que quando Maria recebe essa notícia, se nós fizermos uma perícope do texto, uma leitura de um versículo após o outro, assim que o anjo Gabriel falasse com Maria que ela ia gerar o Salvador da humanidade, os irmãos deveriam observar que Maria, logo no próximo versículo, deveria se manifestar dizendo: isso é um privilégio único, porque eles sabiam que havia uma promessa que o Messias iria vir. E obviamente que se ela está de fato recebendo tal palavra, ela está dizendo que dentro de Jerusalém, dentre todas as mulheres,
a possibilidade foi dela, o milagre foi dela, a honra foi dela de gerar o Salvador da humanidade. Obviamente o texto deveria nos levar a uma leitura do movimento de Maria, ajoelhando, levantando as mãos para cima e agradecendo a Deus imediatamente quando Gabriel falou que ela iria gerar o Salvador da humanidade. Mas os irmãos percebem que ela ainda está confusa. Primeiro, ela está confusa porque o anjo cumprimenta de forma diferente. Segundo, ela está confusa, eu te provo no texto, porque ela vai questionar o anjo Gabriel, dizendo, porque ele vai dizer, olha, tu vai gerar, tu vai engravidar do Salvador da humanidade. Ela sabe que ela está prometida com José. Então ela está entendendo aqui dentro do texto, aqui o texto está deixando claro para nós, que a linguagem do anjo Gabriel para ela é confusa, porque ela já tem alguém para casar. E agora aparece um anjo dizendo que ela vai gerar o Salvador da humanidade. Enquanto o anjo fala numa linguagem divina, a visão dela está no campo terreno, porque ela vira para o anjo e fala, como isso se dará? Não tem como, eu sou prometida de alguém, não acoito com homem algum, estou esperando uma promessa para o casamento, estou aguardando a data, e tu está dizendo que eu vou gerar o Salvador da humanidade. Então o anjo Gabriel vai colocar ela no campo da visão celestial. A linguagem do anjo Gabriel vai mudar, porque ela não está entendendo. A linguagem dele é celestial, mas ela está no campo terreno, e ele começa a dizer, fica tranquilo, porque o que vai acontecer com você não é obra humana, não é obra terrena. O Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, ele vai te cobrir, e você vai gerar o Salvador da humanidade. Esse que vai sair de você será chamado Filho de Deus, Maria. Os irmãos percebem que ainda Maria está calada? Acompanha no versículo de número 36, observe no versículo 35, que Maria ainda continua calada. Ela não fala nada com o anjo Gabriel, mesmo ele dizendo que não é obra terrena, mesmo ele dizendo que é obra celestial, ela continua em silêncio, ela continua calada, ela não fala nada, porque ainda assim o coração de Maria está um pouco que confuso. Agora entendam aqui dentro do texto, é um grande privilégio para uma mulher gerar o Salvador da humanidade, sim ou não? Sim, é um dos maiores privilégios que uma mulher daquela época poderia ter. Você tem noção de quantas Marias estavam esperando? Quantos pais, quantas mães estavam dizendo, tomara que seja no ventre de minha filha, tomara que seja no ventre da minha filha, que o Salvador da humanidade seja gerado. Imagine que quando agora o anjo dá para ela a notícia, ela está calada, sem esboçar reação, sem dar o pulinho da alegria. O anjo Gabriel poderia virar e falar, Maria, tu não quer? Tu está rejeitando? Está resistente? Tem mais de 10.000 Maria aqui em Jerusalém, virgem, que o Senhor pode ser gerada no ventre delas. Mas observe que o anjo Gabriel está insistindo, irmão. O céu não perde tempo. O céu poderia simplesmente, Deus poderia estalar o dedo e falar, vai atrás de outra, Gabriel, tem outra Maria esperando, tem outra Maria que está na prontidão para poder gerar o Salvador da humanidade. Mas você vai ver que Gabriel está insistindo, porque de fato Deus tinha um propósito com Maria. Existe uma data certa, irmão. Existe uma data determinada para Deus descer e fazer em nós aquilo que é de propósito. O anjo Gabriel está insistindo porque Deus tinha propósito na vida de Maria. E é incrível como os céus, quando os céus decidem descer sobre alguém, quando os céus marcam uma data para mudar a história de alguém, ainda que esse alguém entenda o desembolar do negócio complicado, os céus vão insistir para te fazer compreender que esse propósito não pode passar. É incrível entender que você vai perceber que para o anjo Gabriel mostrar para Maria que o propósito de Deus deveria ser cumprido na vida dela, o anjo Gabriel vai fazer o quê? Para quebrar a resistência de Maria. O que é que o anjo Gabriel faz? O anjo Gabriel vai dar testemunho de Isabel, a prima de Maria, que não era prima de segundo grau. O anjo Gabriel vai dar testemunho e vai dizer, olha, aquela tua prima, a Isabel, que lá nas montanhas da Judéia tinha um apelido de estéril, há 6 meses ela está gerando também. Observe que assim que o anjo Gabriel dá esse testemunho de Isabel acerca para Maria, observe que a resistência dela quebra.
ela logo agora entrega-se à aceitação do propósito de Deus. Porque você vai ver que nos versículos de número 34 ela está calada, 35 ela está calada, 36 ela está calada. No 37 que o anjo vai dizer, porque para Deus nada é impossível. Depois de testemunhar que Isabel está grávida, ainda ela está calada. Mas quando ele termina de dizer, para Deus nada é impossível, no 38 ela disse assim, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim o propósito de Deus. Você está entendendo o que é que esse texto está dizendo para nós aqui esta noite? É incrível porque o coração dela está resistente, porque ela não está entendendo nada. Mas aí o anjo Gabriel vai falar de alguém que ela conhece de perto. Alguém que todo mundo diz que quando casasse ia ser o casamento do tempo, do ano, do século. Porque ela viu a irmã dela, a prima dela casar, observou o tempo passar e agora ela está de idade e não gera. Para o homem era impossível. Aí o anjo Gabriel vem e dá testemunho de Isabel para convencer a Maria a aceitar o plano, a aceitar o propósito de Deus na vida dela. Então é por isso que eu falei com os irmãos sobre 2 milagres e um testemunho divino. Observe que esse homem aqui, esse anjo Gabriel aqui, ok, veja que ele está dando um testemunho que não é terreno. Ele está dando um testemunho que é divino acerca da prima de Maria, para que a Maria aceite o propósito de Deus na vida dela. Ela só aceita o propósito depois do testemunho. Ela só para de resistir depois do testemunho. Olha aqui para mim. Eu gostaria que você entendesse comigo aqui rapidamente, mas rapidamente mesmo, não serei prolixo no tempo. Eu quero que você compreenda aqui comigo pelo menos 5 verdades. 5 verdades pelo qual nós aprendemos com o impossível de Isabel e também de Maria. E o primeiro impossível que nós aprendemos aqui neste texto é que o anjo Gabriel usou do testemunho do milagre de Isabel para que a vida de Isabel passasse, a vida de Maria passasse a viver o propósito de Deus. 5 verdades. Primeiro, o anjo Gabriel usou do testemunho de Isabel para poder fazer com que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Maria. Agora entenda a aplicação deste texto aqui. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui esta noite. Obviamente, eu tenho certeza que Deus tem um propósito em você. Mas eu vou um pouco mais além. Eu estou falando para alguém que Deus tem um propósito na sua casa. Tem um propósito no teu pai, na tua mão, na tua mãe, no teu irmão, no teu primo, no teu marido, na tua esposa, que talvez não está aqui. E é incrível porque eu ainda, como pregador do Evangelho, 20 anos pregando esta palavra, eu entendo que o caminho mais eficaz de você ainda ganhar alguém para Cristo é a Bíblia. O caminho mais eficaz para você ganhar alguém para Cristo é a palavra. Mas você nunca pode limitar a maneira de Deus trabalhar, porque a forma que Deus age é multiforme. Deus tem as suas formas de agir para ganhar alguém. Deus tem as suas formas de agir para poder trazer alguém para dentro do seu plano e para dentro do seu propósito. Observe bem que o anjo Gabriel usou a palavra de Deus para tentar convencer Maria e não conseguiu. Então Deus fez com que ele utilizasse o testemunho da sua prima para conseguir ganhar o coração de Maria e ela aceitar o plano. Porque Deus tem as suas maneiras, Deus tem as suas formas de poder trabalhar, as suas maneiras de trabalhar. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite, que talvez você tenha alguém agora na tua casa, alguém na tua família, que o teu desejo, mesmo que seja no Brasil, seja em outro país, que você queria que ele estivesse dentro de um templo cultuando a Deus como você está cultuando. O desejo do teu coração é que ele e que ela aceite a Cristo, levante as suas mãos para cima e seja salvo assim como você foi. Que viva as promessas de Deus assim como você está vivendo. Que viva os planos de Deus assim como você também está vivendo. E o que mais aperta é que essas pessoas sabem quem você é. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que pelo menos é assíduo nos cultos, tem temor de Deus, ainda assim ler palavra, ler Bíblia, ora, consagra a sua vida. Estou falando de pessoas que têm temor a Deus. E talvez alguém na tua casa, alguém na tua família sabe dessa conduta diária sua.
sabe do teu temor, sabe que você é crente, sabe que você tem temor, que você ora, que você lê Bíblia, que você é alguém que frequenta o culto, é fiel no teu dízimo, é fiel na tua oferta, e talvez você fica questionando no teu pensamento, dizendo: ele vê tudo isso acontecendo na minha vida, já viu quantos milagres Deus já fez, já viu quantas portas Deus operou, já viu quantas coisas Deus realizou, e por que que ainda ela insiste? Por que que ainda ele resiste? Por que que não vem para Jesus? Por que que não vive o milagre que eu estou vivendo? Existem momentos na nossa vida, irmão, que Deus trabalha na contramão da lógica. Talvez eu estou falando aqui para alguém que você disse: pastor, faz uma visita lá em casa que ele vai voltar. O pastor foi lá e ele não veio. Alguém que encontrou com ele, entregou um panfleto na rua e disse: agora ele vai vir para Jesus. Ele também não veio. Você trouxe ele, fez um culto especial na igreja para ver se traz ele para a presença do Senhor, porque você sabe que ele tem um propósito. Você sabe que Deus tem um propósito na vida dela, e ele também não veio. Ele veio uma vez e não voltou mais. Porque às vezes Deus está dizendo: eu trabalho na contramão da lógica. Não é porque ele está resistindo, é a maneira que eu vou agir. Não é porque ele está resistindo, é a maneira que eu vou trabalhar. Me explica, pastor Tiago, eu te explico. Ele está olhando para você e está vendo a tua fidelidade. Ele está olhando para você e está vendo que você é fiel, que você é temente, que você é crente, que você ainda lê Bíblia, que você tem temor de Deus. O problema todo é que ele sabe que há uma área na tua vida, que ele sabe que o teu desejo, o desejo do teu coração salta, pula em vontade desse problema sair da tua vida e a solução entrar. Ele sabe que tem uma área na tua vida que você deseja que Deus faça algo e até hoje não aconteceu. Há um milagre, há um propósito, há uma situação que está lá no abstrato e você está esperando há tempo que vem para o concreto e ainda não veio. E geralmente essas pessoas questionam apontando o dedo e dizem: ela é fiel, eu vejo ela orando, eu vejo ele orando, eu vejo ele lendo Bíblia, ele não falta culto, é segunda-feira, gente cansada, ele está lá na igreja. Mas por que é que Deus não faz na vida dela aquele milagre? Por que é que até hoje não aconteceu? Se Deus é Deus, por que não tirou do papel? Se Deus é Deus, por que é que não realizou? Parou para perceber que ele tem um propósito? Parou para dizer que Deus tem um plano na vida dele, mas ele está resistindo mediante tudo que você fez para tentar trazê-lo? É porque às vezes ele está olhando para você e está dizendo: ele está somando o teu Deus. Ele está olhando para ver se o seu Deus é absoluto e onipotente. Ele está olhando para você e está dando medida para o teu Deus. Ele está dizendo: no dia que Deus fazer aquele impossível na vida dela, aí eu vou crer que ele é Deus. No dia que Deus fazer aquele impossível na vida dele, aí eu vou crer que ele é Deus. Então existem cultos que Deus prepara para nós participarmos. Existem cultos que nós viemos cultuar a Deus, em vez de nós darmos muito a Ele, é Ele que acaba dando a gente. Escute isso aqui por gentileza, porque o Espírito da iluminação bíblica está falando com alguém aqui. Talvez não seja para todos, mas eu vim pregar para alguém aqui esta noite. Talvez você está sentado aí e aguardando, desejando aquele homem, aquela mulher vir para a presença do Senhor, porque sabe que Deus tem plano, sabe que Deus tem propósito. Ele está resistindo, mas o Espírito Santo me trouxe aqui numa linguagem muito simples para você entender. Sabe por que é que ele não veio ainda? É porque ele está esperando o agir de Deus. Então o que é que Deus vai fazer, pastor Tiago? Como profeta de Deus, eu vim aqui esta noite falar para alguém que Deus vai matar 2 coelhos e uma cajadada só. Como assim? Me explique, eu vou te explicar. O Senhor vai desembolar aquele impossível que está impregnado aí na tua vida, que há tempo você está clamando para ser realizado. E quando isso acontecer, eu quero ver se o seu pai vai resistir. Eu quero ver se a sua mãe vai resistir, se o seu irmão vai resistir. Eu quero ver se o seu marido vai resistir, porque ele está esperando para ver. Se acontecer, Deus é Deus. Deus tem essas maneiras de fazer, Deus tem essas maneiras de acontecer. Então Deus está dizendo: eu vou usar a tua vida como veículo, com uma corda para puxar aquele homem. Eu vou usar a tua vida como veículo para trazer aquela mulher. Eu vou usar a tua vida como veículo para trazer aquele moço para a minha presença. O Espírito Santo está dizendo: eu vou realizar 2 desejos. O primeiro, eu vou fazer o impossível na tua vida. E segundo, através desse impossível, eu vou quebrar a resistência daquela mulher. Eu vou quebrar a resistência daquele homem e vou trazer ele para a minha presença.
Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui esta noite? Não, se você está entendendo, levante a tua mão, não levante a tua mão e diga: eu entendo o que Deus está falando aqui. Então, em nome de Jesus Cristo, aproveite que talvez se eu voltar aqui nessa igreja não será uma mensagem tão doce assim. Então pegue o que Deus está falando agora. Pegue esta palavra hoje. O Espírito Santo está dizendo: eu estou quebrando hoje barreiras, eu estou quebrando hoje resistência, eu estou trazendo hoje o impossível para a tua vida, para que alguém na tua casa seja alcançado, para que o propósito de Deus se cumpra na vida de alguém da tua família. A primeira verdade que nós aprendemos aqui então é que esta mulher, ela recebeu da parte do anjo Gabriel o testemunho de Isabel, para que se cumpra nela o propósito de Deus. Deus vai usar a tua vida para isso, como usou a vida de Isabel para que Maria aceitasse o propósito de Deus. Você vai perceber comigo, em segundo lugar, é que o testemunho do milagre de Isabel não teve participação terrena. Eu gostaria que você repetisse assim comigo: o testemunho do milagre de Isabel não teve participação terrena. Os irmãos parou para perceber quem é que está dando a notícia? Os irmãos parou para perceber quem é que está dando o recado sobre a gravidez de Isabel? Quem está dando o recado da gravidez de Isabel não é terreno. Quem está dando o recado da gravidez de Isabel é celestiano. Quem está dando o recado não é daqui. A linguagem é essa. Por que é, pastor Tiago, que não há testemunho terreno? Porque o anjo Gabriel não disse: ô Maria, depois que Isabel passou pelo processo da terapia, que ela passou pelo processo de fertilidade, ela já está gerando 6 meses. Depois que ela foi no ginecologista por várias vezes, ela está gerando já 6 meses. O anjo Gabriel não mostra para nós que há etapas aqui, porque ele é ciente disso, que se ela fosse depender da medicina, até hoje ela estava com o ventre seco, com o ventre estéril. Mas ele vai dizer para ela: aquela que era chamada de estéril já está gerando. Ele está dizendo: não tem participação terrena. Quem está falando com você aqui é lá de cima. Quem está dando testemunho aqui não é de baixo. Quem está dando testemunho aqui assiste diante daquele que pode, daquele que tem, daquele que é, daquele que faz. Ele não depende, ô glória, de licença do médico para poder fazer. Ele não depende de laudo humano para poder resolver. A verdade toda é essa que ele está falando para ela. O negócio é o seguinte: ela não vai ter testemunho humano, terreno, porque o céu já está tratando da situação dela. O céu se está resolvendo o problema dela. Ele está dizendo para Maria o seguinte: Deus não vai dividir a sua glória com o homem. Deus não vai dividir a sua glória com o doutor. Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Você está entendendo o que Deus está falando esta noite aqui? Há momentos que eu creio piamente que Deus permite que a mão do médico seja um sucesso sobre o seu corpo. Há momentos que Deus permite que a inteligência do advogado seja uma bênção para a tua vida. Há momentos que Deus permite que a linguagem, a influência do amigo influente poderoso seja uma bênção na tua vida. Mas há momentos que, quando a situação sai do contexto do poderio terreno, do domínio terreno, Deus olha lá para lá de cima e diz: nesse negócio aqui eu não divido a minha glória com o homem. Ai, alguém está entendendo o que Deus está falando esta noite? Irmão, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença do Eterno Pai aqui. Deus está falando com alguém aqui esta noite. O Senhor está dizendo para alguém: eu não vou permitir, oh glória, eu não vou permitir você dividir a minha glória com o homem. Tem gente aqui com problema embolado.
Tem gente aqui com problema amarrado e você está confiando mais no homem que em Deus. Tu já depositou a tua confiança no homem da terra e o Espírito Santo está dizendo: está demorando porque a tua visão está no campo terreno. Está demorando porque a tua fé está na mão do homem, na caneta do fulano. A tua fé, a tua confiança está no martelo do Beltrano. Deus está falando contigo. Será que você não está entendendo que o teu testemunho não vai ter participação terrena? Será que o teu testemunho não haverá veículos humanos? Deus está dizendo: o teu testemunho será divino. O seu testemunho não será terreno. Me explica isso. Um testemunho terreno é quando alguém pega o microfone e fala: pastor René, deixa eu dar o meu testemunho. Depois de vários anos, o advogado conseguiu vencer minha causa. O testemunho terreno é quando você fala: pastor, depois de 20 anos, o Beltrano conseguiu tirar aquela enfermidade que me incomodava. Mas como que é um testemunho divino, pastor Tiago? Um testemunho divino é quando termina um culto como esse, aí você volta pro próximo culto e fala: pastor, lembra daquele culto? Pois é, depois daquele culto a porta se abriu. Depois daquele culto a cura chegou. Depois daquele culto as coisas começaram a desembolar. Eu acho que alguém agora está entendendo o que Deus está falando esta noite. Deus está dizendo: eu não vou dividir a minha glória com o homem. É eu que vou descer para resolver o teu problema. Não dividirei a minha glória com o homem da terra. Há milagres que é o próprio Deus que desce para resolver. Há milagre que o próprio Deus que desce para fazer. Eu me lembro bem que todo mundo dizia, quando a minha mãe estava com câncer, desenganado pela medicina, e eles não entendiam porque que os médicos mandaram ela para morrer em casa. E todo mundo dizia: conversa com a patroa que elas vão liberar médico particular. Dá para resolver, dá para amenizar. E a minha mãe dizia: não quero ninguém. Deus está no controle. Se quiser me levar, leva. Se não quiser, não leva. Mas eu me lembro que Deus estava falando para nós: é porque que é que eu não amenizei a situação dela? Porque que é que eu não deixei cirurgia? É porque eu não queria dividir a minha glória com o homem. Porque que eu não quis quimioterapia? Eu não queria dividir a minha glória com o homem. Foi o próprio Jesus que meia-noite desceu na minha casa e arrancou o câncer da minha mãe, e ela está viva para agora. De milagre eu posso falar: o Deus do impossível não divide a tua glória com o homem. Ele não divide a tua glória com ninguém. Está entendendo, crente? Ou está bom demais do jeito que está a sua vida? Ou está bom demais? Porque eu prego e estou fazendo a leitura, parece que tem alguém que está em outro lugar, não no culto. Mas Deus está falando contigo: tira a tua confiança do homem e vem para mim, porque sou eu que vou resolver esse negócio. Sou eu que vou resolver essa situação para te mostrar quem sou eu. Derramando a calamachandarabaia. Você está entendendo o que Deus está falando? O governador manda num pedaço de terra. O prefeito manda num pedaço de terra. O presidente manda num pedaço de um país. Ele controla o globo da terra na palma da sua mão. Nada escapa da mão desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você vai perceber comigo em terceiro lugar que quando os céus fala ou aponta o problema de alguém, os céus apontam o problema de alguém já com a solução. A terceira verdade que nós aprendemos aqui com o testemunho do milagre de Isabel e de Maria é que quando os céus apontam um problema, os céus apontam um problema já com a solução. Observe que os céus apontou o problema de Isabel. Não é eu. O anjo Gabriel falou do apelido dela nas montanhas da Judéia. O anjo Gabriel disse: aquela que era chamada de estéril. O negócio aqui parece ser simples, mas é muito sério. Porque quando o anjo Gabriel disse que ela era chamada de estéril, o anjo Gabriel está nos mandando a fazer, o que, pastor Tiago? Uma análise geográfica para entender o que é que essa mulher passava nas montanhas da Judéia. Porque é incrível, porque esta mulher aqui, ela é de uma linhagem sacerdotal, ela vem de um tronco arônico. Observe que o marido dela também é de uma linhagem sacerdotal, da linhagem dos Abias. Quando Zacarias casa com Isabel, está todo
mundo apontando e dizendo: o céu está nesse casamento. Está todo mundo dizendo: vai ser o casamento do ano, o casamento mais top que já teve em Jerusalém. 2 de linhagem sacerdotal. Vai ser chuva de bênção, vai ser chuva de milagre. Passa um mês, a mulher não engravida. Passa 2 meses, a mulher não engravida. Passa 1 ano e a mulher não engravida. Passa 10 anos e a mulher não engravida. Você tem noção que ela está sofrendo agora de humilhação? Tu tem noção de quantas vezes essa mulher descia com Zacarias para o templo, ambos de mão dadas, e alguém apontando o dedo e dizendo: é de linhagem sacerdotal, mas tem maldição na vida. É de linhagem sacerdotal, mas está vindo casal de estéril. Como que tem coragem de ir lá para o templo adorar? Como que tem coragem? Essa mulher, por nome de Isabel, dentro da cultura judaica, ela sofreu demais. Por quê? Porque se a mulher não conseguisse engravidar, dá para o esposo um filho, para que o mesmo dê continuidade no nome da família ou na árvore genealógica, o marido tinha o direito de arrumar outra mulher e dar esse direito da linhagem dele não morrer na história. Observe bem que o tempo está passando e imagine a mãe de Zacarias encurralando Isabel, dizendo: quando é que tu vai dar filho pro meu esposo? Quando é que tu vai me dar neto? Imagina ela dentro da casa dela sendo humilhada. Aqui dentro não tem fala, porque tu é estéril, tem alguma coisa errada na tua família, tem alguma maldição errada. E o negócio aperta mais ainda com Zacarias. Por quê? Porque dentro da cultura judaica o nome dele tem um significado absurdo. O nome dele, o nome Abias no original é o meu pai, ou seja, Yahvé, Deus. O meu pai é Yahvé, Deus é meu pai. Deus é meu pai, no sentido de paternidade, no sentido daquele que zela, no sentido daquele que cuida, no sentido daquele que pega no colo, aquele que providencia. Alguém está olhando para Zacarias e está dizendo: Deus foi pai até chegar nele. Olha para a mulher, irmão, o maior sucesso de judeu não é ter muito dinheiro. Você está enganado. Tu vê o judeu com muito dinheiro, tu está enganado. Tem muito judeu com muito dinheiro e pobre. A maior riqueza de judeu é filhos. Filhos. Está olhando e está dizendo: Deus só foi pai na linhagem dele até chegar nele. Tem alguma maldição aí nesse homem, tem alguma coisa errada com ele, porque a mulher não gera. O problema está nele ou o problema está nela? Esse homem e essa mulher estão sofrendo demais. Então o que é que eu vejo no texto? Quando o anjo Gabriel fala que o apelido dela é estéril, alguém apontando o dedo, só mostrando o problema. Na linguagem de que não podia resolver, o problema sempre estava no presente. Está descendo a estéreo, está subindo a estéreo. Olha lá a mulher que não pode gerar. Olha lá o casal de sacerdote que tem moral no templo. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Só que agora, quem está apontando o problema não é a terra. Quem está apontando o problema é os céus. Porque geralmente a terra, quando aponta o problema, não consegue resolver nada. Porque gente para criticar o nosso problema tem demais. Eu quero ver para estender a mão e tirar de lá. Eu quero ver colocar o ombro e dizer: conta com o meu ombro, amigo, para te ajudar nessa caminhada. Pode contar no dedo quem vai falar que vai orar, que ora mesmo, que vai estender a mão, estende mesmo. Quando o negócio aperta, todo mundo espirra, todo mundo some. Quando a mesa não está mais farta, ninguém senta nela. Apontar o dedo, apontar o problema é fácil, mas quando os céus, e ele sempre vai fazer isso, ele sempre vai apontar o nosso problema. Mas quando os céus falar do nosso problema, a solução já veio primeiro. Não, eu vou repetir. Não aplauda agora não, você vai aplaudir depois que eu falar. Quando ele aponta o nosso problema, a solução já vem. Porque, pastor Tiago, observe como é que o anjo falou. Observe, na linguagem do céu, o problema sai do presente e vai para o passado, e a solução vem para o presente. Olha a linguagem do anjo. Aquela passado, que era passado, estéril passado, agora presente, está gerando presente, há 6 meses no presente. Está entendendo o que Deus está falando? Na linguagem dos céus, oh glória, o problema vai para o passado e a solução vem para o presente. Como é que você entrou aqui hoje, hein, crente? Não é possível que tem gente aqui que está nadando nas nuvens das vitórias. Não é possível que todo mundo aqui está andando de braçada nas bênçãos. Como é que você entrou aqui? Tem gente que entrou aqui carregado de problema no presente. Tu sabe que depois desse culto amanhã tem pepino para você resolver. Mas o Espírito Santo de Deus está falando esta noite aqui. Os céus acabam de apontar o teu problema.
Os céus acabam de apontar o teu problema. Te prepara, você tinha, não tem mais. Eu vou repetir, você tinha, não tem mais. O teu problema acaba de ir para o passado e a solução acaba de chegar no presente, porque Deus será glorificado nisso. Ai, oh, glória a Deus. Quem está crendo nesta palavra? Quem está entendendo? Quem está entendendo, então abre a tua boca e fala alguma coisa para o teu problema. Diga alguma coisa aí para o teu problema. Diga para ele, é a tua última noite, meu filho. Diga, tu já foi para o passado. Diga, já foi. O fulano falou, não, o Beltrano falou, pastor. É o ciclano que falou, tá, ainda continua nada. Porque agora é o céu que está dizendo, já foi para o passado. Já foi para o passado. Irmão, entenda que quando você presta um culto digno a Deus, como o pastor está falando, porque tem gente que pensa que prestar culto é só cantar, levantar o pezinho, rodar e ouvir uma mensagem. Oferta é culto, filho. Você não entendeu porque ele insistiu, não? Oferta e dízimo é culto. Quando você presta um culto completo, um culto digno, é assim que os céus faz. Existem cultos que Deus vai tratar pesado com o nosso espiritual. Há cultos que Deus trata no espiritual e no social. Existem cultos que Deus vai tratar no social. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite com você? Você tem uma possibilidade esta noite de voltar para a tua casa com teu problema no passado, aleluia, e com a solução no presente. Eu não sei o que é, mas Deus está falando para alguém. Se prepare. Já estou terminando. Você vai perceber comigo que a quarta verdade que entendemos aqui é o que, pastor Tiago? O versículo de número 6 vai apontar para nós e vai nos dizer, estou terminando agora, que eles eram, repita assim comigo, justos perante Deus, viviam irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos. O que é que o céu está dizendo para nós? Escute isso. O que é viver irrepreensível? Todo mundo poderia apontar o dedo para ele e dizer assim, olha, é estéril, mas ninguém poderia falar assim, são caloteiros, são mentirosos, gente enrolada, gente complicada, gente que não dá testemunho. Pode chamar de qualquer coisa, mas pega o celular dele para você ver, só tem música de crente. Pode chamar de qualquer coisa, mas da porta da igreja para fora o testemunho dele continua. A linguagem dele não é de crente só aqui dentro, lá fora também é. Ele era irrepreensível. Eles observavam os mandamentos. Os mandamentos são quantos, irmãos? São quantos? São 10. Já não é fácil de cumprir. A Bíblia diz que eles observavam o preceito 613. Você tem noção disso? A fidelidade deste casal. Esse casal tinha tudo agora. Para quê, pastor Tiago? De pegar o teu estilo de vida, de fidelidade e temor, e colocar Deus na parede e falar, que negócio é esse? Eu sou de linhagem sacerdotal, minha esposa é de linhagem sacerdotal, nós somos temente, damos testemunho, alguém zomba de nós e a minha mulher até hoje não gera. Você sabe quantos anos eles estão sendo fiel a Deus? O maior desejo de Isabel e de Zacarias é que ela gerasse. Só que o desejo deles não é primário, é secundário. Está entendendo não? Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não, você está entendendo? Eu sou temente. Eu quero um filho, mas se Ele não me der, eu continuo lendo. Se Ele não me der, eu continuo respeitando os preceitos. Se Ele não me der, eu continuo praticando justiça. Se Ele não quiser, eu continuo sendo irrepreensível. Oh glória. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Deus está falando conosco. Está falando o que, pastor Tiago? Que o seu estilo de cristianismo irrepreensível não te dá o direito de colocar Deus na parede para te dar o que você quer. Deus não é teu pai, a tua mãe que você fala como quer. Deus não é teu irmão que você fala como quer. Deus não é você. Deus é Senhor.
Deus não é uma patreleira que você vai lá e pega o que você quer e coloca no bolso e acabou. Se Ele fazer na tua vida, é glória, Ele é Deus. Se não fizer, pode fazer pirracinha, pode falar que vai sair da igreja, Ele vai continuar sendo o mesmo. O que marca a nossa vida não é o interesse por aquilo que Ele pode dar, mas é a nossa fé, crendo que ainda Ele sendo, tudo está no controle dEle. Me explica, pastor Tiago, se Ele não quiser me dar porque é um propósito, se Ele me dá porque está no propósito. Está entendendo o que Deus está falando esta noite aqui com alguém? Então para de questionar. Eu vou ficar tanto tempo naquela igreja, se Deus não falar comigo, eu saio. Eu vou ficar tanto tempo lá, se Deus não me dá, eu vou para outro. Eu vou lá para a igreja que o pastor traz o irmão da visão do raio de X de fogo, que revela o CPF, o homem da bola de fogo. Deus está falando contigo, permaneça no centro do propósito de Deus, porque Ele faz, sim ou não? Sim ou não? Então coloca de pé que eu vou encerrar agora. Dá tempo de concluir? Eu vou concluir aqui agora. Diga assim: Ele permaneceu e chegou o tempo de Deus. A Bíblia diz, irmão, que Ele desceu para o templo para aguardar a ordem do seu turno. Para quê, pastor? Para oferecer o incenso no templo. Havia várias ordens de sacerdotes. Escute isso aqui. Os sacerdotes da ordem dos Abias estão de um lado, os dos arônicos estão do outro, e lá na frente dos Abias está quem? Zacarias. Os do tronco arônico está dizendo: pode deixar o sumo sacerdote lançar a sorte. Deixa ele lançar o ouro entre mim e entre Zacarias. Zacarias é improvável. Deus nem é pai mais dele. A mulher estéril vai cair em mim. A sorte vai cair em mim. Mas enquanto eles criticavam, Zacarias tinha oração. Não, eu vou repetir. Só quem ora vai reagir. Isso aqui não é para qualquer um. Enquanto eles tinham críticas, Zacarias tinha orar. Ele tinha oração, irmão. Tinha anos, pastor Ulisses, que a oração de Zacarias estava subindo no odre de Deus. Aleluia. O sacerdote pegou as pedras e lançaram. Quando ele lança o rio do Mi, cai aonde? Na tribo. Ou cai na ordem dos sacerdotes da linhagem dos Abias. E quem que é o mais velho? Zacarias. Aleluia. Porque é assim que Deus faz. Enquanto está todo mundo olhando e dizendo que é improvável, é aí que Deus está dizendo: não é sorte, é o meu propósito. É alguém olhando e dizendo: não tem jeito não, tadinha. Ela está vibrando com essa palavra, pensando que vai acontecer, mas é difícil, hein? Ele está vibrando, é complicado, hein? Aí Deus está dizendo: eu vou na contramão da lógica. Você está entendendo? Os céus estão em movimento essa noite. Eu vou repetir: os céus estão em movimento esta noite. A sorte cai nele. Quando a sorte cai nele, a Bíblia diz que ele entra dentro do templo. Quando ele entra dentro do templo, ele pega o incenso, pastor, e começa a oferecer à esquerda do altar. O sacerdote poderia pegar aquele momento para ele. Por quê, pastor? Porque tem anos que ele está esperando a mulher engravidar. Ou seja, ele está com incenso na mão, oferecendo incenso de ingratidão a Deus, para que Deus sare a terra, abençoe a terra. Ele poderia dizer: não vou oferecer nada, porque o sacerdote, ele não tinha o direito de oferecer incenso a favor dele, somente a favor do povo. Enquanto o povo estava do lado de... Leia na tua casa. Enquanto o povo estava do lado de fora do templo orando, ele está à esquerda do altar oferecendo incenso. Olha a oração dele: Senhor, sare a terra do teu povo, cure o teu povo, perdoe os pecados do seu povo. Senhor, receba este incenso como gratidão. Ele poderia, senhores pastores e pastoras, ele poderia pegar e dizer: vou oferecer incenso para ninguém, eu vou oferecer para mim, para Isabel. Ele não sabe o tempo que eu estou esperando. Esse incenso é meu. Eu vou oferecer para mim, para o meu milagre.
Mas enquanto ele está de joelhos à esquerda do altar, sacudindo incenso, ou abaixado, segundo os historiadores, assim, ó, em sinal de reverência, abaixado, oferecendo incenso encurvado, a Bíblia diz, Camandacel Benaia, que o anjo Gabriel desce à direita do altar. Oh, glória a Deus. O anjo Gabriel fala com ele: Zacarias, Deus ouviu a tua oração, Zacarias. Pastor Tiago, que oração é essa? Não era a oração que ele estava fazendo pelo povo, porque assim que ele acende o incenso e começa a oferecer, ali Deus já está recebendo a oração do povo. Mas é a oração que há anos ele estava pedindo para Deus dar a ele um filho, e também a Isabel. O anjo está dizendo: a tua esposa, a Isabel mesmo, a estéril, Deus manda te dizer, ela vai engravidar, Zacarias. Agora eu oro com você. Eu oro agora com você. Essa parte aqui eu tenho que falar, era para mim entregar o microfone. Quando Zacarias orou, aonde é que Isabel estava? Hein, irmão? Ela estava no templo? Ela estava em? Agora não sou eu, porque o homem também poderia ter um problema de esterilidade. Talvez o problema dela engravidar não poderia estar nela, mas sim em Zacarias. Só que a Bíblia diz que o problema estava com Isabel. Sim ou não? Então preste atenção. Enquanto ele está aqui, ó, no altar, aonde é que Isabel está? Ele está no altar e o problema está em casa. Vou repetir, ele está no altar e o problema está onde? Está em casa. Por que o anjo não manifestou para dar notícia enquanto os dois estavam lá na sua casa no quarto? Por que o anjo não manifestou para poder falar que ela ia engravidar como todos estavam descendo para o templo? Sabe por quê? Porque existem problemas na nossa vida que nós só resolvemos no altar. Aí eu vou repetir, porque tem crente que tem que entender o que Deus está falando aqui. Existem problemas, meu irmão, que você vai gastar o seu dólar todinho, vai resolver nada. Tu pode contar com quem você quiser contar, não vai resolver nada. Tem problemas que você tem que sacar o seu incenso no altar. Porque existem problemas que só se resolvem no altar. Pastor, deixa eu orar com esse povo, porque o Espírito Santo nesta noite está falando para alguém aqui. Você entendeu do que a mensagem trata? A mensagem falou de impor, de impossíveis. E como que ela termina? Ela termina dizendo para você que impossíveis se resolve no altar. Você entendeu? Então, se tem alguém nessa noite que entendeu esta palavra e tem um impossível para ser resolvido, corre para o altar.